Olá pessoal, eu sou a professora Daniela, estou aqui para comentar a prova de redação da FGV e ESP para aqueles que ingressam no segundo semestre desse ano de 2012. Ao contrário do que aconteceu com a prova de matemática, não houve novidades nessa nossa prova de redação. A banca examinadora manteve o mesmo padrão de apresentação do tema das provas anteriores e nesse semestre pediu uma redação dissertativa a respeito do aspecto ético envolvido na exploração de pessoas em situação precária. Antes de tudo, eu gostaria de ressaltar que os alunos do CPV tiveram todos os conceitos exigidos para a elaboração desse texto dissertativo trabalhados em sala de aula no nosso curso aqui específico para a FGV. Então, nossos alunos contemplaram o aprendizado do trabalho como instrumento de produção de riqueza, do trabalho como instrumento de exploração, a questão da ética analisada a partir de várias perspectivas e também estudaram bastante, exaustivamente, o conceito de condição humana e de direitos humanos. Então, acreditamos que os alunos do CPV, diante do desafio dessa proposta, tiveram aí algumas facilidades para elaborar esse texto dissertativo. Como base para reflexão, a banca pedia que os alunos analisassem um projeto chamado Homeless Hotspots, elucidado, descrito no texto proposta, que eu convido vocês agora a analisar comigo. A banca examinadora ofereceu aos candidatos um fragmento de texto bastante acessível, publicado no jornal New York Times, traduzido pela Folha de São Paulo e publicado aqui no Brasil no dia 14 de março de 2012, portanto um texto bastante recente. O texto dizia o seguinte: uma agência de marketing suscitou críticas ao contratar moradores de rua de Austin, Texas, para que caminhassem carregando transmissores sem fio móveis, oferecendo assim acesso à internet para os participantes de um congresso de tecnologia em troca de doações. A BB-8 Labs, divisão de inovação da Agência Internacional de Marketing da BB-8, equipou 13 voluntários de abrigo local que atende a moradores de rua com os aparelhos, cartões de visita e camisetas que exibiam seus nomes. Os sem-teto, foram instruídos a andar por áreas mais movimentadas do evento. Os participantes desse projeto, chamado Homeless Hotspots, recebiam diárias de $20 e podiam ficar com as doações obtidas de usuários dos serviços de rede sem fio. Mas surgiram alegações de que contratar pessoas em situação precária para fazer delas torres de comunicação sem fio era uma exploração. O responsável pelo projeto negou que estivesse explorando o sem-teto, afirmando que já obtivera sucesso com ideias semelhantes e que o modelo de seu projeto inspirava-se nos jornais que os próprios sem-teto produzem e vendem por $1. Muito bem, a proposta era a seguinte: redija uma dissertação argumentativa na qual você apresente seu ponto de vista sobre os fatos relatados na notícia acima transcrita. No desenvolvimento de seu texto, procure usar argumentos consistentes e coerentes para discutir as seguintes questões relacionadas aos fatos noticiados. Primeira questão: o modo pelo qual o autor do projeto Homeless Hotspots entende o trabalho é estranho ou inusitado no mundo contemporâneo? Segunda questão: qual o principal aspecto ético envolvido nesse projeto? E terceira questão: o progresso tecnológico e o progresso social caminham juntos? Diante dessas questões, o aluno deveria refletir a respeito da questão da condição humana aí envolvida. Então, vamos retomar uma questão de cada vez. A primeira delas perguntava se o trabalho tomado pelo autor do projeto era estranho ou inusitado no mundo contemporâneo. Aqui, talvez o candidato devesse considerar que talvez inusitado seja a ideia de transformar pessoas em torres de transmissão sem fio. Contudo,
Não é nada inusitado, nem estranho, nem comum a exploração de pessoas carentes no mundo contemporâneo. Na verdade, a gente percebe isso nas grandes cidades muito além do que a gente gostaria. Na cidade de São Paulo, por exemplo, até a proibição feita pela Prefeitura de São Paulo, era muito comum a gente encontrar na rua pessoas que eram contratadas pelas imobiliárias para atuar como plaqueiros ou homens-placas. Essas pessoas deviam carregar placas sobre o corpo, deviam permanecer cerca de 8 horas na rua, sob o sol ou sob a chuva, ganhando cerca de 40, 50 reais por dia para divulgar os novos empreendimentos. Então, essa questão de submeter pessoas carentes à exploração e a trabalho desumano ou subhumano não é nova nem inusitada, infelizmente. A segunda questão, ela pediu uma reflexão a respeito do aspecto ético. É exatamente aqui que entram os conceitos mais fundamentais que devem diferir o candidato bem preparado daquele que vai mal preparado para o vestibular. O aluno deveria primeiramente considerar o conceito de trabalho. O trabalho, ele é traço da nossa condição humana. Ideologicamente, a gente entende o trabalho como uma ação consciente transformadora do homem e da própria realidade. Pelo trabalho, o homem consegue viabilizar vários dos seus projetos e dos seus sonhos. O homem consegue conquistar a sua autonomia. A partir do momento em que a gente analisa, o projeto Homeless Hotspots, a partir da perspectiva ética, a gente percebe que o ato de se valer da pessoa carente, desempregada, como mecanismo de exploração, é uma estratégia extremamente contraditória ao conceito de trabalho e principalmente ao conceito de condição humana, desrespeitando os direitos humanos e os princípios que traduzem uma sociedade democrática. Então aqui a crítica em relação a esse projeto, ela se justifica a partir da percepção e da análise desses conceitos. A terceira questão pedia uma reflexão a respeito do progresso tecnológico e do progresso social, se eles caminham juntos. Evidentemente que não. O aluno poderia considerar que, desde o fim do século XIX, meados do século XX, os avanços tecnológicos, sobretudo os avanços da informática e da automação, trouxeram a otimização dos meios de produção, que, de modo geral, levaram à crença do progresso material. Porém, são esses mesmos fatores que levaram ao progresso material que contribuíram, entre outras coisas, para o desemprego estrutural, que é aquele que não é temporário nem setorial. O que significa, boa parte dos avanços tecnológicos, dos avanços da informática, contribuiu para o aumento, a intensificação das desigualdades sociais e da concentração de renda. Ou seja, o avanço material, ele acaba contribuindo para as diferenças sociais e possibilitando estratégias de exploração como essa descrita no projeto citado no texto proposta. Quer dizer, é só porque você tem uma pessoa numa condição de submissão, ou melhor, dizendo, de marginalização, de exclusão, que ela se submete a esse tipo de trabalho que reifica o homem, transformando o homem em coisa, no caso, em torre de transmissão sem fio. Era importante que o aluno trabalhasse todos os aspectos suscitados pelas reflexões feitas por essas três questões, de maneira a integrar essas respostas no corpo da sua redação. Não era um tema propriamente fácil, ele exigia dos candidatos uma reflexão, exigia dos candidatos uma maturidade teórica e, nesse sentido, ficam aqui, mais uma vez, os nossos elogios à banca examinadora desta prova pelo trabalho de elaborar uma proposta que versa sobre um tema atual sem cair na superficialidade, sem esbarrar no clichê, exigindo dos candidatos maturidade intelectual. A gente espera que os alunos do CPV tenham feito uma boa prova, na verdade a gente acredita nos bons resultados e fica torcendo por vocês. É isso, até a próxima, um grande beijo.